Segundo o texto de 1 Reis 18, nos versículo 4 e no versículo 9, vemos que Elias foi perseguido por Jezabel, que estava exterminando os profetas do Senhor, e Acabe estava caçando Elias por causa da seca. Essa perseguição durou todo o período da seca. Quanto tempo durou a seca no tempo de Elias? No livro de Reis não diz o tempo exato, mas em Tiago e em Lucas diz que foram 3 anos e meio. Isso está em Tiago 5, versículo 17, e em Lucas 4, versículo 25. Esses são os 2 textos que afirmam que o tempo da seca foi de 3 anos e meio. 3 anos e meio remete alguma coisa para vocês? Quem já leu Daniel 7, versículo 25, conhece a expressão 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O versículo fala que se levantará uma autoridade que governa como rei, que proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão por 1 tempo e tempos e metade de um tempo. Esse versículo, dentro das visões e revelações de Daniel, está falando de perseguição dos santos por um poder opressor. Quanto tempo significa essa expressão? 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo? 3 anos e meio. Agora vamos para Apocalipse 12, versículo 6. Ali fala de 1260 tardes e manhãs. O versículo diz: e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Mulher, quando estamos estudando os símbolos de Apocalipse, aprendemos que mulher é a igreja, é o povo de Deus, os santos. 1260 dias equivale a 3 anos e meio. Em Apocalipse 12, versículo 14, fala que a mulher seria sustentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Fugir para o deserto e ser sustentada por 3 anos e meio nos lembra quem? Elias. É possível notar o paralelo das visões de Daniel com as visões de João no Apocalipse e a história de Elias? Apocalipse também remete à perseguição no capítulo 11, versículo 2, que diz que pisarão a cidade santa por 42 meses. Quantos anos são 42 meses? 3 anos e meio. Próximo versículo 3. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. As 2 testemunhas é o Velho e o Novo Testamento. Quantos anos, então? Já calculamos. 1260 dias, 3 anos e meio. A cidade santa é como a Bíblia chama Jerusalém. O povo de Deus, de forma geral, também é chamado de Jerusalém. A Jerusalém profética é o povo santo de Deus, que é pisada por 42 meses. A verdadeira adoração nesse período é desafiada por opressão. Vestir pano de saco é comum na Bíblia, frequentemente associado a jejum, tristeza, luto ou clamor a Deus em tempos de crise. Isso se relaciona com a missão de proclamação e advertência dos profetas chamando as pessoas ao arrependimento e a se voltar a Deus. Os profetas usavam pano de saco para advertir e demonstrar a seriedade
e gravidade de suas mensagens. Assim, pano de saco simboliza a função profética dos que advertem contra a falsa adoração em tempo de crise, perseguição. Apocalipse 13:5 também fala que a besta terá autoridade para agir por 42 meses. Jesus também foi perseguido durante o seu ministério. Quanto tempo foi o ministério de Cristo? 3 anos e meio. Período dentre o batismo e a cruz. Quem batizou Jesus? João Batista, o segundo Elias. Todo esse tempo, os fariseus e mestres da lei buscavam uma forma de matá-lo. E esse tempo também era profético, previsto em Daniel 9, versículo 27, que diz: E ele, falando de Jesus, firmará aliança com muitos por 1 semana, 7 dias, e na metade da semana, 3 dias e meio, para cessar o sacrifício e a oblação. Por quê? Porque o sacrifício perfeito e definitivo ocorreu com Cristo na cruz, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador, o devastador, o destruidor, o exterminador. Então, o próprio Jesus foi perseguido por 3 anos e meio. 3 anos e meio sempre está ligado à perseguição. Daniel profetizou um período de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo de perseguição em um tempo futuro. Em Apocalipse, faz referência à mesma perseguição da mulher por 1.260 dias. E também fala em 42 meses de tribulação dos santos. E a chave de interpretação está em Ezequiel 4, versículos 5 e 7, que traz o princípio de que um dia equivale a 1 ano naquele contexto. Ezequiel tinha que ficar 40 dias deitado do lado esquerdo, depois mais 40 dias deitado no lado direito, porque cada dia equivalia a 1 ano de iniquidade de Israel. Logo, os versículos de Daniel e Apocalipse falam do mesmo tempo profético de 1.260 anos. O período profético de Cristo confirma esse princípio de dia e ano, porque 3 dias e meio se cumpriram em 3 anos e meio. Apocalipse também faz referência a Jezabel, no capítulo 2, versículo 20. Houve algum poder que adulterou os ensinos bíblicos, que perseguiu os santos. Então encontramos a Jezabel profética. Existe um poder religioso que surgiu em Roma e recebeu poder de forma legalizada para perseguir todos que não compactuavam com suas doutrinas, tradições e a sua forma de adoração. E essa perseguição durou um longo período de tempo. Todos conhecem as cruzadas e as inquisições. E o ápice da sua supremacia durou 1.260 anos. Daniel, em suas revelações sobre o sonho de Nabucodonosor, que tinha uma estátua que representa os reinos que sucederiam até a vinda de Cristo, sendo que os 3 primeiros reinos são revelados para Daniel, sendo Babilônia a cabeça de ouro, os medo-persas o peito de prata e a Grécia o quadril de bronze. A história bíblica revela depois que depois da Grécia veio Roma, que foi o império dominante, portanto, as pernas de ferro. Roma teve o período imperial, sendo o poder opressor que crucificou Cristo, e depois seguiu o período de Roma papal. E Roma papal perseguiu
todos que considerava hereges, incluindo diversos reformadores que resgatavam as verdades bíblicas. E nos pés da estátua de Nabucodonosor nós temos ferro e barro. Ou seja, ainda existem resquícios de Roma, que é o reino do elemento ferro, no fim dos tempos, até a volta de Cristo. Sem dúvida, a Igreja Católica é figura que tem que estar nas profecias bíblicas. E é por isso que nós ficamos atentos à participação de Roma papal na política do mundo. Se ela voltar a ser um poder opressor, recebendo legalidade para perseguir e impor suas doutrinas, bingo, vai ter perseguição. Então, nós já temos uma candidata a Jezabel. E agora, Elias. Quem seria o terceiro Elias? Encontrando a igreja que prega todas as mensagens angelicais, você encontra o mensageiro apocalíptico que tem a obra equivalente à de Elias, que é restaurar a verdadeira adoração.